caros dirigentes do PSD e do CDS-PP que aqui estão, mas, sobretudo, minhas queridas e queridos amigos, eu creio que todos têm uma noção muito clara nesta altura de como o país se encaminha para uma decisão que é uma decisão histórica nestas eleições de outubro. Histórico foi também todo o período que vivemos desde 2011 até hoje. Já aqui foi recordado, quando em 2011 assumimos, por escolha dos portugueses, o encargo da governação, sabíamos que tínhamos um memorando de entendimento para executar. Nele estava bem inscrito que pelo menos os primeiros 2 anos iam ser 2 anos de contração económica, de desemprego, portanto de dificuldades. Tínhamos, quer eu, quer o Dr. Paulo Portas, antes das eleições, assumido o compromisso por escrito que cumpriríamos esse memorando e que iríamos, se ganhássemos as eleições, fazer tudo o que estava ao nosso alcance para que o país pudesse ultrapassar aquela que se veio a revelar como a página mais complexa, mais desafiante e, não tenho dúvida nenhuma, mais difícil de todo o Portugal democrático. E eu creio que hoje, a menos de 2 semanas das eleições, podemos dizer a todos os portugueses que no essencial daquilo que se esperava de nós não falhamos. E não falhamos porque, se tivéssemos falhado, o problema não era do governo, o problema era de todo o país. Do país que tinha votado em nós e do que tinha votado noutros partidos. A missão que tivemos de levar a bom porto era, portanto, não uma missão partidária, mas uma missão patriótica. Por isso procurámos, ao longo destes anos, nunca hesitar na determinação que precisámos de ter para que o país saísse daquele poço bem fundo em que governações irresponsáveis nos tinham colocado, trazendo à superfície um país que se empenhou, que lutou, que sofreu, e nós sofremos com ele, com cada português, para que não tivéssemos, nestas eleições, de ter andar a explicar porque é que tínhamos falhado, porque é que tínhamos precisado de outro resgate, porque é que os próximos anos teriam de ser de austeridade em dobro e em triplo, como está a acontecer na Grécia, no dia a seguir às eleições que pela 2ª vez este ano realizaram. De pouco serviria estar hoje a dar explicações se o país tivesse falhado. Hoje podemos dizer, de costas direitas e de cabeça bem levantada, sabemos que foi muito difícil, mas sabemos também que não falhamos, que cumprimos com aquilo que se exigia de nós, que era tirar Portugal do fundo desse poço e pôr o Portugal de hoje a sonhar com mais ambição para os próximos anos. Nestes anos, portanto, todos trabalhámos muito para que fosse agora possível ter um país em melhores condições, um país que pode mais. Não foi apenas o limpar da casa, o arrumar as contas. Isso também fizemos. Nós, durante estes anos, andámos a pagar muitas dívidas. Já o tenho afirmado. Mas é importante recordá-lo, para que nunca se esqueça realmente os desequilíbrios que foram herdados. Aqueles que falam tanto do Serviço Nacional de Saúde esquecem-se que em 2011, quando chegámos,
havia mais de 50 empresas que tinham ameaçado não fornecer os produtos que eram essenciais aos hospitais portugueses e ao Serviço Nacional de Saúde. Nós pagámos mais de 2/3 da dívida do Serviço Nacional de Saúde e temos hoje, para os portugueses, um Serviço Nacional de Saúde com mais acesso, um Serviço Nacional de Saúde com contas mais certas. Temos um Serviço Nacional de Saúde com mais equipamentos, com mais hospitais, com melhores serviços de urgência, com mais centros de saúde, com mais unidades de saúde familiar, com mais consultas feitas, com mais cirurgias realizadas. Temos, portanto, um Serviço Nacional de Saúde que está mais perto daquilo que são as necessidades do povo português. Conseguimos também, nestes anos, muitas poupanças. Poupámos nos medicamentos, por falar em Serviço Nacional de Saúde. Nós não só aumentámos a cota de genéricos em Portugal, como conseguimos que famílias e os contribuintes, por intermédio do Estado, pudessem pagar menos, apesar de consumirem mais medicamentos. Deixem-me dizer, porque às vezes nos habituamos tanto às coisas boas com tanta naturalidade, que não sei, por vezes, se temos realmente uma noção precisa do que estamos a falar. Os medicamentos não baixaram o preço em meia dúzia de tostões, em meia dúzia de euros ou de cêntimos. Na verdade, as famílias portuguesas gastam hoje, apesar de consumirem mais medicamentos, gastam hoje menos de 310 milhões de euros do que em 2011 em medicamentos. E o Serviço Nacional de Saúde gasta menos quase 470 milhões de euros, apesar de fornecer e comparticipar mais medicamentos aos portugueses. Chama-se a isto boa gestão, boas contas ao serviço dos portugueses. Também poupámos despesa que estava comprometida para o futuro. O anterior governo trouxe muitas parcerias públicas ou privadas na área rodoviária, todos o sabem. Na verdade, elas implicavam encargos, custos muito elevados para o futuro. E era preciso evitar que, nesse futuro, os contribuintes tivessem de pagar mais impostos para pagar essas faturas adicionais que viriam. Nesses contratos que outro governo fez, nós cortámos para os próximos 25 a 30 anos mais de 7 mil milhões de euros. Foi uma poupança, portanto, que nós fizemos para o futuro. E aqueles que fizeram esses contratos ruinosos, quando apresentámos esta poupança, eles que fizeram a despesa disseram: deviam ter poupado mais. Deviam ter poupado mais. Quando se trata de mandar despesa para o futuro, há quem seja muito rápido. Quando se trata de poupar de facto, há quem fale muito, mas há, felizmente, quem saiba fazer e muito e melhor do que os outros para conseguir realmente poupar mais para Portugal e para os portugueses. Mas fizemos mais do que isso. Nós resolvemos que, além daquilo que estava previsto, devíamos também começar a pagar as dívidas que no futuro apareceriam pela conta dos 78 mil milhões de euros que outro governo pediu emprestado ao Fundo Monetário Internacional e aos outros países europeus. Na verdade, aliás, permitam-me fazer esta correção, não foram 78 mil milhões de euros, porque, em boa verdade, como se recordam, que há pouco mais de um ano, nós prescindimos mesmo da última tranche do pagamento dos 78 mil milhões de euros. Mas hoje ao almoço por lapso, disse que íamos agora em outubro, a 15 de outubro,
pagar mais 5,4 mil milhões de euros de pagamento antecipado ao Fundo Monetário Internacional. E eu, quando tenho lapsos, corrijo-os sem nenhum problema. Deixem-me dizer, eu vou fazer a correção. Não, de facto, não são 5,4. Foram mais de 8 mil milhões de euros de pagamentos antecipados que fizemos já ao Fundo Monetário Internacional desde o início do ano. Não foram 5,4, foram mais de 8 mil milhões de euros que pagámos adiantado dos quase 78 mil milhões de euros que o governo anterior contraiu. Mas a 15 de outubro vamos pagar 5,4 mil milhões de euros. Não é o FMI. São obrigações do Tesouro que foram contraídas há 10 anos pelo governo socialista e que nós agora vamos amortizar à dívida pública portuguesa a 15 de outubro. Procurámos, portanto, nestes anos, em toda a linha, criar condições para que o país possa hoje encarar os próximos anos de uma forma muito diferente. Deixem-me dizer-vos, nós conseguimos consolidar o nosso Estado Social. E é bem sabido que, quando não há dinheiro, é muito difícil manter o Estado Social. Mas nós conseguimos. E temos hoje, além da defesa do Estado Social que os portugueses sabem que fizemos, temos hoje condições para ter uma economia a crescer e a criar emprego, e pode crescer e criar mais emprego ainda nos próximos anos. É isso que está em causa nestas eleições e no nosso futuro. Nós criamos, com o nosso esforço, com o esforço do povo português, condições para agora podermos crescer ainda mais. Nós temos um ciclo de fundos europeus que, pela primeira vez em muitos anos, vão estar ao serviço não das obras públicas, não dos TGVs, não das pontes, não de tanta construção como aquela que no passado se queria fazer e muita se fez e não era necessária. Nós queremos que esse dinheiro seja, na sua grande maioria, colocado à disposição das empresas, das pequenas e médias empresas, dos portugueses, para que a nossa economia possa crescer por onde é mais saudável. Não pela obra pública que não tem retorno e não cria crescimento, mas através do financiamento para as pequenas e médias empresas, que essas sim sabem inovar, sabem crescer, sabem exportar mais, sabem criar mais emprego, porque já o estão a fazer e vão fazê-lo ainda mais com o novo ciclo de fundos europeus. Queremos também apostar fortemente na formação, na capacitação de todos os que vivem cá. Hoje, a grande maioria das escolas arrancou o novo ano letivo. E que bem que sabe abrir o ano letivo em normalidade. Este ano, nós também garantimos mais alunos no ensino superior. Sabem que, graças ao facto de termos cumprido uma promessa antiga do Partido Socialista de 2005, imaginem bem, nós conseguimos que de 2012 até este ano todos os jovens portugueses pudessem frequentar os 12 anos de escolaridade obrigatória. E este ano tivemos os primeiros alunos que concluíram os 12 anos de escolaridade obrigatória a candidatarem-se ao ensino superior e foram mais 11% aqueles que entraram nas universidades e nos politécnicos portugueses. Conseguimos também que eles pudessem ter mais bolsas, bolsas de ação social escolar, bolsas de apoio social, para que não se vejam privados, por razões económicas, de frequentar o ensino superior. E são cerca de 3 a 4 mil novos estudantes que poderão ter mais bolsas do que nos anos anteriores. Conseguimos também reduzir fortemente o abandono escolar precoce.
Quando chegámos ao governo, eu e o Dr. Paulo Portas, o abandono escolar era superior a 28%, quase 29%, 28,7% era a taxa de abandono escolar precoce. Ao fim de 4 anos, é de 17,4%. E garanto-vos que até ao final da próxima legislatura faremos muito para nos aproximarmos da meta que temos para 2020, que é não ter mais do que 10% de abandono escolar precoce, porque essa é uma das fontes de desigualdade que persiste na sociedade portuguesa e que tem de ser combatida. Nós queremos também que haja mais jovens em Portugal. Não temos jovens que cheguem. Portugal é, como outros países, uma velha nação que tem grande história e dentro da Europa somos das mais antigas nações, pelo menos com as fronteiras que temos. E, na verdade, há décadas e décadas que vimos perdendo todos os anos população. E perdemos população, sobretudo, porque cada vez as pessoas, apesar de viverem mais, porque a esperança média de vida à nascença é maior, mas cada vez nascem menos portugueses. Não é só o interior que por essa razão também se desertifica. É o país que fica com menos dinamismo, com menos força, com menos vitalidade para crescer no futuro, para dar sustentação à própria segurança social. Tenho dito já noutras ocasiões, não levem a mal que o diga aqui, rapidissimamente. Há uns anos atrás havia mais de 4 ativos por cada pensionista. Nesta altura há pouco mais do que 1. Há menos de 2 ativos por cada pensionista. Se continuarmos assim, como é que é possível àqueles que trabalham terem o seu salário e ainda estarem a pagar a pensão daqueles que merecidamente esperam poder receber a sua pensão? Não dá para todos. Não é possível. Se queremos dar sustentação à nossa segurança social no futuro, então temos também de ter mais jovens a nascer, precisamos de ter um país que seja mais amigo das famílias, precisamos de ter uma sociedade mais amiga das crianças e é por isso que nós temos também discriminado positivamente as famílias mais numerosas em sede de IRS, para que essas possam ter um desagravamento fiscal maior. Diga-se de passagem que também por isso é que é importante fazer a reforma da segurança social. Já o disse, não me canso, repeti-lo-ei todos os dias. Nós devemos aos portugueses, agora que já não estamos em emergência. A emergência foi diferente. A emergência todos tivemos de contribuir. Os funcionários públicos, os pensionistas, as pessoas em geral que viram agravados os seus impostos, todos contribuímos para isso, mas já não estamos nessa situação de emergência. Por isso é que já não há cortes nas pensões, a não ser naquelas douradas, mas até essas vão terminar. Por isso é que já estamos a remover as medidas de corte dos salários que apareceram ainda no tempo do governo anterior. Por isso é que vamos remover progressivamente, ao longo dos próximos 4 anos, a sobretaxa do IRS. Sim, nós já não estamos em emergência. Precisamos, com prudência, de remover essas medidas todas para não andar para trás, para não ter surpresas. Mas já não estamos nas circunstâncias de 2011, nem de 2012, nem sequer de 2013. Nós agora queremos, no futuro, que as respostas na área da segurança social não sejam feitas para resolver o problema do orçamento de Estado, sejam feitas para resolver a confiança que precisamos de restabelecer dos pensionistas com a própria segurança social e dos futuros pensionistas, que é como quem diz, de quem hoje contribui através dos seus descontos para a segurança social, que
precisa ter a certeza, a confiança de que no futuro vai receber as pensões a que tem direito. Essa reforma tem de ser feita no nosso país e deve ser feita num clima idêntico àquele que nós soubemos gerar, mesmo durante a crise, um ambiente de concertação, um ambiente de diálogo, um ambiente em que as pessoas que estão nos sindicatos ou nas associações patronais, independentemente das preferências partidárias que tenham, saibam colocar essas diferenças de lado para estabelecer compromissos que sejam decisivos para todos os portugueses. E essa é, deixem-me dizer, também uma das grandes missões que temos para o futuro. Nós sabemos que em cada geração há uma missão particular que tem de ser vencida. No tempo dos meus pais, a grande missão era fazer de Portugal um Portugal mais europeu no rendimento, mais europeu na democracia. Ser, portanto, um país que se pudesse comparar com os países europeus democráticos e prósperos que se construíram também depois da Segunda Grande Guerra Mundial e que em Portugal não aconteceu pelas razões que todos conhecem, pelo fechamento do regime político, pela cegueira que impediu que o país pudesse, como os outros países europeus, pôr fim ao autoritarismo e caminhar para uma sociedade adulta, democrática, desenvolvida. Foi na geração dos nossos pais que essa missão se teve de cumprir e cumpriu-se. Mas depois disso, o que aconteceu? O que aconteceu é que por 3 vezes todo o país esteve à beira do precipício financeiro e económico. Por 3 vezes, e a última foi muito séria mesmo, tivemos de fazer sacrifícios que nunca pensámos que seríamos chamados a fazer para poder dar não apenas presente àqueles que têm menos condições, mas futuro aos mais jovens. Qual é a nossa missão hoje? A missão da nossa geração, da geração da democracia portuguesa, é cortar com esse ciclo vicioso em que a demagogia e a irresponsabilidade pontificam para dar votos, mas de cada vez que chega à fatura dessa demagogia e dessa irresponsabilidade, dessa velha política, o que nós temos é sacrifícios para fazer e resgates para realizar e gente de fora de Portugal a dar-nos ordens sobre como devemos governar-nos. Essa é a missão da nossa geração: libertar o futuro dos portugueses desse ónus, desse ciclo vicioso e dizer ao mundo: nós sabemos governar-nos, nós sabemos o que queremos, nós não precisamos, a cada par de 10 ou 15 anos, de pedir ajuda externa, nós sabemos o que precisamos de fazer, não precisamos que nos venham dar ordens, nós sabemos seguir o nosso caminho. Essa é a nossa missão. É a missão de todos nós. Não é, portanto, a ambição de nenhum partido em particular. É a missão histórica da geração que nasceu com Abril, que nasceu com a liberdade e que não quer apenas a liberdade para escolher os governos, quer a liberdade para ser livre, efetivamente livre. Por isso, os próximos anos têm de ser anos de combate a sério contra as desigualdades. Têm de ser anos em favor de uma nação mais vigorosa, com mais portugueses a nascer e a nascer com um horizonte de futuro que não se compara ao que tivemos nos últimos anos.
E é também um futuro que, para ser efetivamente livre, tem de ter um Estado isento, que não esteja a defender privilégios, que não esteja a defender um ou outro grupo económico, que esteja a defender todos os portugueses e que, por isso, precisa de ter governantes e governos que não governem para os seus votantes ou para as suas clientelas, mas que governem para todo o país, para todos os portugueses. O que nós precisamos, portanto, nas próximas eleições de 4 de outubro, não é de acordar com um país que possa estar à mercê da vaidade política ou do capricho político, do ou me deixam governar ou não deixo governar ninguém. O que nós queremos no dia a seguir às eleições é que o governo que for escolhido pelos portugueses possa unir todos os portugueses para que a nossa missão como país esteja ao alcance de todos. E essa oportunidade, essa grande oportunidade, que não é só a de não voltar para trás, é mesmo a de dar um grande passo em frente para não voltarmos a sofrer e a passar pelo que já passamos, está na vossa mão, está na mão de todos os portugueses que vão escolher nas eleições de 4 de outubro. E eu confio na escolha de todos os portugueses. Viva o Algarve, mas viva Portugal!